Vou te contar algo que vai parecer impossível à primeira vista, mas eu vi isso acontecer repetidamente ao longo de décadas de ministério e de estudo das Escrituras. Esta noite, antes de você fechar os olhos, vai descobrir por que a sua dívida não precisa te acompanhar até amanhã de manhã. Quantas noites você já ficou deitado olhando para o teto, fazendo as contas mentalmente, tentando encontrar uma saída que simplesmente não aparecia? O pagamento da casa, as faturas do cartão, as despesas médicas que não param de crescer, os empréstimos que você assinou por amor à família, porque o que mais poderia fazer? Você é uma boa pessoa, trabalhou a vida toda, orou, acreditou e mesmo assim a dívida continua crescendo. E aqui está o que ninguém te diz, aquela ansiedade que te acorda às 3 da manhã, aquela pressão no peito quando você abre o envelope, aquela vergonha quando precisa dizer que desta vez não pode ajudar. Isso não é apenas estresse, é uma batalha espiritual, porque a dívida não é só sobre dinheiro. A dívida é uma corrente e toda corrente tem um chaveiro. Pause agora, deixa o like, escreve nos comentários estas 3 palavras: minha dívida acaba. Apenas isso. Porque quando você declara com fé, o céu responde. E se ainda não se inscreveu neste canal, faz isso agora, porque libero ensinamentos como este toda semana. Sou o Padre Gilmar. Por décadas estudei os códigos presentes nas Escrituras, os segredos embutidos nos Salmos, que raramente são ensinados com a profundidade que merecem. Sentei com textos antigos, conversei com estudiosos, acompanhei famílias em crises profundas, e o que vou te mostrar esta noite não é teoria acadêmica, é conhecimento testado na dor real de pessoas reais. Este salmo específico opera como um apagador espiritual enquanto você dorme, não de forma metafórica. Enquanto seu corpo descansa, as palavras deste salmo, declaradas com fé antes de dormir, ativam uma conexão celestial que começa a desfazer o domínio que a dívida tem sobre a sua vida. Esse é o princípio. Agora vou te provar com as próprias Escrituras. Fica comigo. Quero te levar de volta 3.000 anos, porque o que vou te mostrar não é uma novidade que alguém inventou ontem. É uma tecnologia espiritual que foi testada em cavernas, em prisões, em exílios e em crises financeiras de toda ordem ao longo de milênios. E continuou funcionando. É noite na terra de Israel. Davi ainda não é rei. Está fugindo pela própria vida. Um poderoso inimigo quer vê-lo morto. Os homens de Davi estão escondidos em cavernas, sem dinheiro, sem suprimentos, sem comida. Tudo o que possuíam foi perdido. Devem a pessoas de lugares aos quais não podem sequer retornar. Alguns deixaram as famílias para trás. Você consegue imaginar? Guerreiros reduzidos a refugiados, provedores que não podem prover, protetores que não podem proteger. E naquela caverna, cercado por homens desesperados que olham para ele em busca de respostas que ele não tem, Davi faz algo que parece estranho. Ele não elabora estratégias, não envia exploradores, não faz planos de contingência. Ele fecha os olhos e começa a cantar. E a canção que sai da sua boca se torna o Salmo 4. Este não é apenas mais um salmo. Os estudiosos das Escrituras o chamam de Salmo da Vigília Noturna, porque Davi o escreveu especificamente para ser recitado antes de dormir. Escondido dentro desses 8 versos está um código espiritual tão poderoso que, quando ativado com intenção e fé consistentes, cria uma conexão entre a sua súplica e o céu que opera mesmo enquanto você dorme. Agora deixa eu te mostrar como isso funciona, verso por verso. Começa assim: responde-me quando eu clamar, ó Deus da minha justiça. Perceba o que Davi está fazendo. Ele não está implorando, ele está exigindo uma resposta. Você enxerga a diferença. A maioria das pessoas implora. Davi exige. Por quê? Porque ele sabe algo que você precisa entender esta noite. Quando você está em aliança com o Todo-Poderoso, você não é um mendigo diante de um estranho. Você é da família. E família não implora. Família tem direitos. A palavra justiça nesse verso, na língua original, aponta para a posição legal, para o fato de que você tem um caso a apresentar. Você pode entrar diante do trono e dizer: tenho direitos aqui. E um desses direitos, registrado na própria aliança de Deus com o ser humano, é a liberdade de toda opressão, incluindo a opressão da dívida. Davi continua: tu me aliviaste na minha aflição. Passado. Ele está falando como se já tivesse acontecido. Isso é crítico. Ele está na caverna, está sem recursos, sem saída visível, mas fala o alívio como se já fosse um fato. Isso é fé ativa, não esperar pelo alívio, não apenas desejar o alívio. Fala o alívio para a existência,
declarando como algo que já está em processo de manifestação. Logo depois, ele diz algo ainda mais direto: até quando converteis minha glória em vergonha? Para quem ele está falando? Para os credores, para os sistemas que o estão pressionando. E ele não está pedindo com gentileza. Ele os está repreendendo. Diz: vocês não têm autoridade para me envergonhar, porque minha glória vem de Deus, não de vocês. Davi acabou de fazer algo extraordinário. Separou legalmente a sua identidade da sua dívida. Esta é a primeira chave. Sua dívida não te define, não está ligada à sua glória. É uma condição temporária, não uma identidade permanente. Quando você declara este verso antes de dormir, está realizando essa separação no reino espiritual. Eu sou mais do que o que devo. Agora no verso seguinte, ele revela algo essencial: mas saibais que o Senhor separou para si o piedoso. E essa palavra separar aqui é muito profunda. Ela significa tornar distinto, colocar em uma categoria diferente. Ou seja, você não está sujeito às mesmas leis que regem o mundo comum. Você opera pela fé sob um sistema diferente, o sistema do céu. E na economia do céu existe um princípio de jubileu. Toda dívida tem uma data de vencimento quando você está conectado à fonte. E quando Davi diz: o Senhor ouvirá quando eu clamar a Ele, ele usa o tempo futuro. Não talvez, não se ele tiver disposição. Certeza absoluta. Quando eu clamar, ele ouve. É aqui que o protocolo noturno se ativa. Davi está programando uma resposta automática. Está declarando que quando ele dormir, o céu continua trabalhando. E aqui vem um ponto que muita gente não entende. Indigna-te e não peques. Meditai no vosso coração sobre o vosso leito e ficai em silêncio. Espera. Ele está dando permissão para sentir indignação. Sim, porque a indignação justa diante da injustiça é correta. Se você foi sufocado por empréstimos abusivos, se foi soterrado por contas médicas de um sistema injusto, se está preso em ciclos de escassez que não são culpa sua, a indignação é a resposta certa. Mas note, não peques, não deixes que essa indignação te torne amargo ou te feche para Deus. Transforma isso em combustível para a fé. E então ele diz: meditai no vosso coração sobre o vosso leito. Meditação noturna, mas não para esvaziar a mente. Para meditar em algo específico, a sua posição legal diante de Deus, a certeza de que Ele ouve, a verdade de que você foi separado para receber e não para continuar sofrendo. Aqui ele entra em algo ainda mais profundo: ofereceis sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Na época de Davi, os sacrifícios eram ofertas concretas. Depois que o templo foi destruído, os sábios ensinaram que a oração se torna o sacrifício da boca. E qual é o sacrifício de justiça? É declarar as promessas de Deus sobre a sua situação, mesmo quando a conta bancária diz o contrário. Esse é o sacrifício: confiar quando a lógica manda desistir. E aqui Davi reconhece algo que ainda acontece hoje. Há muitos que dizem: quem nos mostrará algum bem? Você conhece essas pessoas, os céticos, os que dizem: isso não funciona, Deus não se importa com suas contas, você só precisa trabalhar mais. É ingenuidade confiar em versículos para resolver problema financeiro. Davi os ouve. Não finge que não existem, mas não deixa que a opinião deles defina a sua realidade. Há uma diferença entre ouvi-los e obedecê-los. E então diz: Senhor, faz resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Isso, nas Escrituras, é favor direto e pessoal. É Deus voltando a sua atenção especificamente para você. E quando o favor de Deus incide sobre uma situação financeira, a dívida não consegue sobreviver nessa luz. É como acender uma vela no escuro. A escuridão não resiste, simplesmente se dissolve. E então ele faz uma declaração poderosa: Tu puseste alegria no meu coração, maior do que a que eles têm quando se multiplicam o trigo e o mosto. Percebe o que ele está dizendo? A alegria que tenho da tua presença supera qualquer abundância material, e ao declarar essa verdade espiritual, algo se move. O que vem a seguir não é coincidência. E então chegamos ao ponto final, a chave de tudo. Em paz me deitarei e logo dormirei, porque só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Paz, sono, segurança, enquanto a dívida ainda está lá, enquanto as contas ainda estão em aberto. Davi vai dormir em paz. Por quê? Porque ele ativou o protocolo noturno, colocou o céu em movimento. E quando acorda, as coisas começam a mudar. Esse último verso é a chave de ignição de tudo. Deixa eu te contar sobre 2 casos que acompanhei de perto.
Uma mulher de 74 anos havia acumulado uma dívida hospitalar enorme pelo tratamento do marido. Ela havia aceitado que morreria com essa dívida, que os filhos herdariam o peso. Então alguém lhe mostrou o Salmo 4. Ela começou a declará-lo todas as noites, não implorando, declarando. Em 3 semanas, recebeu uma carta do hospital informando que estavam cancelando dívidas com mais de 5 anos como parte de uma nova política institucional. A dívida inteira foi quitada. Assim, sem que ela tivesse acionado o advogado, sem que tivesse negociado, sem que tivesse feito nada além de continuar declarando o Salmo 4 toda noite com fé. Um homem de 67 anos carregava há mais de uma década uma dívida de um negócio que havia falido. A dívida havia destruído o crédito dele, impediu de ajudar a filha a comprar uma casa. Por anos ele tentou renegociar, tentou acordos, tentou soluções humanas. Nada funcionou. Então começou o protocolo noturno com o Salmo 4, todas as noites sem exceção. 2 meses depois, o credor vendeu a dívida para uma empresa de cobranças por centavos do valor real. Essa empresa entrou em contato com uma proposta de acordo. Ele pagou uma fração mínima e todo o restante foi perdoado. 12 anos de dívida, apagados em 2 meses de declaração consistente. Agora deixa eu te mostrar algo prático. Não a teoria, mas o que você pode fazer ainda hoje antes de dormir. Para começar, prepare o ambiente. Desligue a televisão. Guarde o celular. Sente-se na beira da cama. Respire fundo 3 vezes. Isso não é misticismo, é algo prático e necessário. Você está fazendo a transição do caos do dia para um estado receptivo. A mente precisa desse momento de desaceleração para abrir espaço para o que vem a seguir. Depois disso, fala em voz alta. Mesmo que você viva sozinho, mesmo que se sinta estranho fazendo isso. As palavras faladas carregam mais poder do que as palavras apenas pensadas. Diga, sou filho do Deus Altíssimo. Estou em aliança com a fonte de toda a abundância. A minha dívida não tem direito de me oprimir além do tempo que Deus determinou. Esta noite ativo sobre as minhas finanças a economia do céu. Agora, abre o Salmo 4 e lê devagar, sem pressa. Depois de cada verso, pausa. Feche os olhos. Deixe as palavras penetrarem além da mente até o espírito. Se conseguir, visualize os documentos da dívida sendo rasgados. Veja-se recebendo a ligação, a carta, a notícia inesperada. Não force, apenas permita que as imagens se formem naturalmente enquanto as palavras ecoam por dentro. Você está falando ao seu espírito antes que o sono chegue, e o espírito não dorme, ele continua intercedendo enquanto o corpo descansa. E quando você chegar ao final, deite-se, em paz me deitarei e logo dormirei. Esse verso é o sinal. Deite-se. E enquanto o sono vai chegando, continue repetindo uma única frase. Só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Deixe que esse seja o último pensamento consciente antes de adormecer, porque essa frase é a ignição do processo noturno. Agora, o que esperar? Não procure resultados instantâneos. Isso não é um golpe de sorte. É um protocolo que constrói impulso espiritual ao longo do tempo. Nos primeiros 3 dias, preste atenção ao seu estado interior. A pressão da ansiedade financeira deve diminuir. Não porque a situação mudou, mas porque algo mudou em você. Esse é o primeiro sinal. Entre o 4º e o 14º dia, fique atento a comunicações que pareçam fora do comum. Ligações de pessoas de quem não ouvia há anos. Cartas de credores com propostas que não esperava. Informações sobre programas ou benefícios que você desconhecia. O céu geralmente trabalha por meios naturais. A grande mudança muitas vezes parece ordinária até você perceber quão extraordinário é o momento em que aconteceu. Entre a 3ª e a 6ª semana é quando as maiores transformações costumam se manifestar. Dívidas perdoadas, renda inesperada, oportunidades que aparecem sem que você tenha ido atrás. O céu trabalha por canais naturais e a grande mudança muitas vezes parece ordinária até você perceber quão extraordinário é o momento exato em que acontece. Mas aqui está o que mais importa: continue o protocolo todas as noites, sem exceção. A consistência é o que constrói o impulso espiritual. Não é a intensidade de um único momento de fé que move montanhas. É a fé repetida, praticada noite após noite, que cria um canal por onde a provisão começa a fluir. Alguns de vocês estão pensando, mas eu já orei sobre a minha dívida, já acreditei, nada mudou. Eu entendo, mas me responda, você pediu ou declarou seus direitos de aliança?
Você fez isso uma vez e desistiu ou criou uma prática noturna consistente que se acumula ao longo do tempo. Há uma diferença enorme entre pedir e declarar, entre implorar e exigir o que já lhe pertence. Davi não estava pedindo favores, estava exercendo direitos, e quando você muda essa postura, algo muda na forma como o céu responde à sua situação. Antes de encerrar, deixa eu orar por você. Pai de Abraão, Isaque e Jacó, fonte de toda provisão, Senhor do céu e da terra, esta noite me coloco como intercessor por essas almas preciosas. Elas estão cansadas, sobrecarregadas, carregando dívidas como correntes por tempo demais. E peço a Ti, de acordo com Teu pacto, de acordo com Tuas promessas, de acordo com o que está escondido dentro do Salmo 4, que libere sobre elas o cancelamento sobrenatural que lhes pertence. Que o céu responda, que os credores sejam movidos, que os sistemas se reorganizem, que a provisão inesperada flua, em nome de Jesus. Amém. Escreve nos comentários agora, minha dívida acaba. Declare isso, torne público, compartilhe este vídeo com alguém que está se afogando em dívidas, porque esse ensinamento pode mudar a vida de quem ainda não descobriu que há um salmo que opera enquanto você dorme. Se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos. Durma bem esta noite. Os dias da sua dívida estão contados.